E como nós estamos nessa série, o toque da trombeta, hoje eu quero falar com vocês sobre libertos para sempre. Diga comigo, liberto para sempre. Diga comigo, colocando a mão no seu coração, diga: eu sou liberto para sempre. Livre eu sou em Cristo Jesus. E se você tem liberdade para falar à pessoa do seu lado, diga a ela também, diga: você é livre em Cristo Jesus. Semana passada nós falamos sobre a trombeta que marca os tempos de Deus. Nós falamos sobre as trombetas que liberam áreas da nossa vida, ambientes. Nós falamos que toda vez que Deus quer fazer algo novo, diferente, importante, a trombeta era tocada, como vai acontecer nos últimos dias sobre a trombeta que anuncia a volta de Cristo. Mas antes de falar sobre hoje essa liberdade que é para sempre, eu quero conduzir vocês ao nosso culto da virada, quando nós falamos sobre o ano do jubileu. A trombeta que declarava um ano de libertação. O ano do jubileu era tão importante para o povo de Israel e uma ordem de Deus tão importante, porque além dele trazer provisão, liberar herança novamente, reconduzir as pessoas à terra, mas o principal do ano do jubileu era que os escravos eram libertos. Havia não apenas liberdade financeira, havia não apenas liberdade para retornar à sua família, à sua terra, mas havia uma liberdade de escravidão, de escravatura. Hoje muitas pessoas estão escravas de um senhor que subjugou elas por muitos anos. O pecado, o vício, a opressão, o medo, as angústias da vida. E hoje nós cantamos que quando nós falamos o nome de Jesus, e essa é uma trombeta, então todo tipo de treva ela é dissipada. Então a importância de nós entendermos que a trombeta também que anuncia para nós libertação, ela entra em nossa vida para nos fazer livres para sempre, mas livres de verdade, libertos na sua essência, não apenas em uma utopia ou uma filosofia, mas andar em liberdade. Sabe, quando um homem decide andar com Cristo, ele precisa andar em liberdade. Quando uma mulher decide por Cristo, ela precisa andar em liberdade. Ela não precisa mais estar escrava, ele não precisa mais estar escravo das coisas que o prenderam a vida toda. Seja porque a prisão veio através de um abuso, seja porque a prisão veio através de uma escassez, de uma pobreza na infância, de uma rejeição, seja porque esse homem foi escravo da pornografia, ou da lascívia, da promiscuidade, ou da culpa. E muitos vêm para Cristo e continuam dizendo que são livres, mas na sua essência eles ainda estão numa prisão. Mas antes de falar sobre a sua liberdade, você precisa entender uma verdade que ela é chocante, porque a escravidão da Bíblia não é o que a maioria de nós pensamos, e nós precisamos entender isso. Eu falei para a Naine hoje pela manhã, eu gostaria de ter 2 horas para pregar essa pregação, porque ela merecia um estudo aprofundado das Escrituras. Mas quando você entender o que é a escravidão bíblica, você vai perceber o quanto Deus preparou progressivamente para que você possa ter liberdade, e isso vai explodir a sua mente. Então nós vamos pelo menos para 2 tipos de escravidão. Tem uma terceira que eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas é tão importante para você que está na universidade e eles condenam a Bíblia por conta da escravatura, por conta de todo o processo da escravidão que o Velho Testamento coloca. Eu vou tentar entrar um pouquinho nesse ponto, mas eu não vou ter tempo para trabalhar profundamente sobre a escravidão dos povos que não eram do povo de Israel. Então eu vou
aplicar para a nossa realidade espiritual. Mas gostaria sinceramente de deixar para vocês um pensamento aqui sobre como a Bíblia lida com a escravatura. Nós vamos usar 2 textos bíblicos para iniciar essa palavra. E eu quero te dar Bíblia, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos repetir junto? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos mais uma vez? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós vamos para o Velho Testamento com o olho no Novo Testamento. Vamos para Levítico capítulo 25, versículo 39 em diante. Diz assim: também se alguém do seu povo, então aqui a escravidão era do povo de Israel, que era um modelo diferente de escravidão. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, alguém do nosso povo aqui, vamos pensar que essa palavra tivesse sido falada para nós, estando ele com você e vender-se a você, não faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você, até o ano do jubileu, onde a trombeta é tocada e todo escravo é liberto. Volta para mim só o versículo anterior. Ele trabalhará para você, então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família, à propriedade dos seus pais, porque eles são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. E vamos para Êxodo capítulo 21, versículo 1 até o versículo 6. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano ele será livre, de graça. Diga comigo, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ele der à luz filhos e filhas, isso é um presente do dono para esse escravo de 6 anos hebreu. A mulher e seus filhos serão a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, e minha mulher e os meus filhos não quero ser livre, disse o escravo, então o dono do escravo o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Tem um erro que muda tudo. E eu quero ir com vocês hoje para 2 escravidões completamente e radicalmente diferentes. E a gente precisa compreender isso de uma fé coerente, de uma fé de interpretação da Bíblia sem romantismo. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Bíblia fala de 2 tipos de escravidão completamente diferentes. O primeiro é uma escravidão que é abominável, não está no plano original de Deus. Deus faz uma libertação progressiva, terminando em Cristo Jesus, aonde no Evangelho, em Cristo é a plenitude de tudo. No Novo Testamento diz que para o Senhor, aqueles que estão em Cristo, não existem mais escravos nem livres, porque todos em Cristo são iguais. O plano original de Deus é que o homem não viva escravo de ninguém. Pastor, então por que Deus estabeleceu padrões na escravidão, na lei, na própria lei? Depois que você lê esse texto sobre como era o modelo de Deus para quem se colocava como escravo, que era o povo hebreu, e para quando havia guerra, então você poderia pegar os estrangeiros como escravo. E esse não é um ponto que eu vou entrar aqui, mas preciso deixar claro para vocês, porque isso é escravidão abominável para Deus. Deus então permitiu que o povo de Israel tivesse como espólio de guerra uma nação escrava que veio para
tirar Israel da sua terra. Se eles vencessem aquela nação, eles poderiam então ter aquele povo como escravo. E ainda assim, Deus estabeleceu limites para a escravidão em Israel. E Ele coloca alguns pontos: se vocês pegarem um estrangeiro como escravo, vocês, se quebrarem o dente dele, vocês terão que dar liberdade a ele. Se algo acontecer com o olho deles debaixo do seu governo, eles serão livres. Vocês não poderão maltratar nenhum estrangeiro. Vocês terão que dar alimento digno para eles. Um escravo estrangeiro terá o sábado de descanso como todo o povo de Israel. Participará de todas as festas que Israel participar, e ele será tratado com dignidade. Mesmo Deus permitindo a escravidão de um povo inimigo, Ele estabeleceu proteção. Porque Deus sempre abominou a escravidão. A escravidão no modelo do Egito, aonde por 400 anos Israel ficou escravo, maltratado, humilhado, sem uma comida decente. O Senhor poderia matar qualquer tipo de escravo sem nenhum tipo de consequência, e Deus estabeleceu: se por acaso vocês trazerem um estrangeiro como escravo, e esse escravo for morto por você, você será culpado disso, e você terá consequência disso. E se um escravo fugir de você, é porque você não está o tratando bem. Tem a cidade refúgio, ele tem liberdade para ficar em isolamento. Deus protegeu para que a ganância, a maldade do homem não colocasse seus irmãos e mesmo aqueles que lutaram contra eles debaixo de um domínio pesado. Porque o plano de Deus nunca foi a escravidão. E o ponto mais importante, daí eu encerro essa parte sobre esse tipo de escravidão, é que, na verdade, quando uma pessoa vinha de outra nação, só por conta da guerra, escravo para Israel, eles tinham o direito de escolher o Deus de Israel. Eles tinham o direito de ter os mesmos benefícios, e a partir dali, eles entravam no benefício de povo hebreu, que foi o que nós lemos hoje. E eu entro com vocês hoje, que é o ponto principal da nossa ministração aqui, a diferença da escravidão no modelo que Deus abomina, que é a escravidão por raça, que é aquela escravidão perpétua, que passa de geração em geração, que é aquela escravidão brutal, com chicotes, estupros, mortes, sem direito nenhum, sem esperança. Deus odiou isso, que mandou 10 pragas para o Egito, para libertar o seu povo. Agora existe um tipo de escravidão que é uma escravidão temporária. Era o sistema bíblico entre os hebreus. No Israel antigo, um homem que se afundava em dívidas, ele escolhia vender-se como servo por 6 anos, para poder pagar a sua dívida. Mas olha a diferença desse tipo de servidão ou de escravidão. Durante 6 anos, ele era tratado como um trabalhador diarista, não escravo, nós lemos isso. Por 6 anos ele tinha direito de descansar no sábado, participar das festas. Se o Senhor batesse nele, como o estrangeiro, ele sairia livre na hora. E se o Senhor o matar, o Senhor seria punido. No 7º ano, o início do 7º ano, ele sairia livre automaticamente. 6 anos como servo, e ele sairia livre sem pagar nada, para sempre. O Senhor ainda era obrigado, no final dos 6 anos, no começo do 7º, liberar esse escravo com provisão. O Senhor era obrigado pela lei liberar esse servo com animais, com grãos e com vinho. Olha o que diz Deuteronômio 15, do 12 até o 14. Diz assim: e quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias.
liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho, e do produto da sua eira, e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, o seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Esse servo, ele poderia ser escravo por 6 anos, ou, se o ano do jubileu a trombeta tocasse no 3º ano, então o ano do jubileu e a trombeta do jubileu seria mais forte do que os 6 anos de escravidão. Me acompanhe com isso, porque eu quero que você tenha uma clareza espiritual, porque alguns de vocês estão em um momento de servidão por conta de dívidas espirituais. Alguns de vocês se colocaram debaixo de uma servidão ao pecado. Alguns de vocês estão escravos porque vocês tinham uma dívida moral, espiritual para pagar, com culpa, com erros, com escolhas, e vocês se colocaram debaixo de um senhor. E existe uma trombeta que está tocando nesses dias dizendo: tem liberdade para você. Ou é a trombeta de um período de 6 anos, que no 7º, e 7 é o número perfeito de Deus, Ele criou todas as coisas, no 7º Ele descansou. Nós estamos para entrar em um ano de descanso, de libertação, de liberdade na mente. Alguns de vocês estão carregando pecados, vícios, medos, depressão, ansiedade. Estão debaixo de um ambiente em que você está tantos anos dizendo: Deus, quando isso vai mudar? Quando as coisas aqui dentro vão parar de ser essa agitação? Deus, quando essa miséria, essa situação de escassez, quando isso vai parar? Senhor, quando eu vou viver relacionamentos que são permanentes, duradouros? Senhor, quando parece que essa escravidão da solidão vai me deixar? E eu quero dizer a você, existe um tempo que Deus estabeleceu, e quando a trombeta de Deus toca, nós precisamos sair para essa liberdade. Então o escravo hebreu, ele sabia: 6 anos vou trabalhar, mas no 7º eu serei livre. E se o ano do jubileu vier antes, então haverá libertação no meio disso. É como, irmãos, nós entendermos sobre essa escravidão moderna que nós tivemos, que foi justamente sobre raça. Eu assisti um filme essa semana chamado Emancipation, do Will Smith, um escravo fugindo, a libertação, o Lincoln tinha assinado a libertação dos escravos, mas ainda estava demorando para chegar aonde eles estavam, e ele então foi levado longe da sua família, e tudo que eles faziam era orar e ler a Bíblia. Eles declaravam, e todo mundo dizia: por que Deus é esse que vocês servem? E a escravidão era racial, sem proteção, desumana, sem esperança. Agora, interessante que a escravidão bíblica era diferente. Ela tinha a ver com a economia para você pagar as suas dívidas. Ela era temporária, no máximo 6 anos. A escravidão da Bíblia era digna, tinha proteção legal, era com esperança garantida. A escravidão da Bíblia, ela era uma liberdade com uma provisão. Você não sairia dali sem provisão. Pastor, e por que isso importa? Porque se Deus protegeu tanto um servo, um endividado, uma pessoa que cometeu erros, se Deus escolheu proteger esse homem que se vendeu por dívida, quanto mais Ele nos protege da escravidão do pecado que nós nem escolhemos entrar. Quem escolheu? Não, eu vou viver uma vida de pecado, de promiscuidade. O pecado foi te seduzindo, ele foi te escravizando, e de repente você já estava preso àquilo. Quem escolheu ser abusado, e de repente entra toda uma tortura emocional, sexual, e não te deixa ser feliz, se entregar, amar as pessoas, ser realizado no seu casamento. Quem que escolheu viver debaixo de um medo,
medo da morte, medo de viver, medo de ser feliz, medo de ser um vitorioso, porque o fracasso parece que está sempre batendo a sua porta. Quem escolheu isso? O pecado nos prendeu, o pecado nos escravizou, o pecado nos colocou debaixo de uma dívida. Se Deus deu liberdade com provisão para os servos hebreus, dizendo: é um tempo que vai passar, é temporário, quanto mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o ponto mais importante de toda essa série. Uma pessoa que não é livre, ela não consegue ouvir a Deus, o caminho que ela precisa seguir. Ela não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Uma pessoa que não é livre, ela não tem coragem de tomar a sua vida e posse de tudo aquilo que Deus colocou ela para viver. E hoje eu quero falar sobre 3 verdades sobre a liberdade para sempre que Deus nos chamou para viver. A primeira coisa que nós vamos entender é a liberdade, quando ela é declarada por Deus, não pode ser negociada. Sabe quando você entende isso? Por isso Êxodo 21, 2 diz assim, Êxodo 21, 2: se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Essa era a ordem, tempo de fim. Mas no 7º ano ele será livre de graça. Diga comigo, de graça. O servo aqui nesse caso não precisava pedir permissão para ser livre. Quando ele entrasse no 7º ano ou no ano do jubileu, se acontecesse durante os 6 anos, ele não precisaria negociar e nem provar nada que ele merece ser livre. Quando chegava o 7º ano, ele não precisava pagar algo para a liberdade acontecer. Simplesmente ele dizia: no 7º ano eu saio. Era uma liberdade declarada, ponto final. Nada podia mudar aquilo. Declarado, ponto final. Por quê? Porque era um decreto de Deus. Simples assim, pastor. E se o Senhor fosse tirano demais? E se ele cometeu erros durante esses 6 anos? E se ele, ao invés de mudar, ele se tornou um servo pior? Não importa. A palavra para isso no hebraico é shapshi, livre, sem custo, sem obrigação. 7º ano, livre, terminou a escravidão, porque era um decreto de Deus, simples assim e de graça, não por merecimento. Agora, para a nossa realidade, se tudo aponta para Cristo, Jesus é o 7º ano, Jesus é o ano do jubileu e o 7º ano juntos. E ele declara isso em Lucas capítulo 4, eu usei esse texto no culto da virada. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus entra na sinagoga, ele abre o rolo e ele lê Isaías 61. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o 7º ano, e proclamar o ano do jubileu, que é o ano aceitável do Senhor. Versículo 20: e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, isso é até profético. Jesus hoje está sentado à destra do Pai. Jesus já fez todo o trabalho. Nesse momento, Jesus estava dizendo: vocês até agora esperavam o 7º ano, vocês até agora esperavam
o ano do jubileu, uma trombeta tocar, eu quero dizer: eu sou a trombeta, eu sou o 7º ano. É por isso que hoje, quando nós cantamos Falo Jesus, tem tanto poder naquele nome, porque ele disse: todos na sinagoga, aqui continua Lucas escrevendo, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Agora versículo 21, então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Eles estavam esperando o ano aceitável do Senhor, e naquele dia a escritura estava se cumprindo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: nesse ano de 2026, alguns de vocês terão uma revelação de coisas em Deus que vão se cumprir com uma revelação que você não teve até agora. A palavra de Deus vai revelar para você liberdade que te manteve preso por muitos anos. Você vai entrar em lugares em Deus, em jejum que nós vamos fazer, em ambientes que você vai se posicionar, você vai dizer: não, eu estou riscando da minha agenda, eu fui preso a esse tipo de comportamento a vida toda, mas isso não vai prosseguir. Por quê? Porque Jesus já trouxe para mim a trombeta que diz: o ano aceitável do Senhor chegou. Alguns de vocês estão precisando começar esse ano saindo desse lugar de medo, de opressão. Alguns de vocês estão escravos, devedores, e você precisa se posicionar em Deus e ouvir o que Deus já falou a teu respeito. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos. E ele fecha o livro, ele diz: se cumpre hoje. Jesus está dizendo: eu sou o jubileu. Vocês não precisam esperar 50 anos, vocês não precisam esperar a coisa dar certo, vocês não precisam esperar um tempo. Eu quero declarar sobre muitos nessa manhã: acabou o tempo de escravidão na sua mente, sua alma, seu coração, seu corpo, seus pensamentos. Acabou, acabou. Acabou, acabou. No Antigo Testamento, a liberdade era a cada 7 anos ou 50. Em Cristo, a liberdade é agora. Em Cristo, a liberdade é hoje. Não é para o mês de fevereiro. Não é para quando você fizer algo bom. Não é para quando você fizer tudo certo. Não é para quando você for um bom servo. Não é para quando você conseguir se livrar desse vício, então você será livre. Tem gente que não vem para Cristo porque ele diz assim: não, eu não vou conseguir ser livre dessa área sexual, eu não vou conseguir ser livre do cigarro, eu não vou conseguir ser livre da bebida, não, eu não vou conseguir deixar de fazer essas coisas. Você não vai mesmo. Porque sozinho você nunca vai conseguir, porque a liberdade vem em Cristo Jesus. Quando você entra nele, existe um poder, existe uma graça que te coloca num lugar de liberdade. Por isso, irmãos, a cruz foi o toque final dessa trombeta. Essa trombeta nunca mais vai precisar ser tocada, porque Jesus já tocou essa trombeta na cruz. Quando na cruz do Calvário, ao entregar seu espírito ao Pai, ele gritou uma palavra que no original a palavra é tetelestai. Tetelestai é a palavra traduzida para nós como está pago, está consumado. Essa palavra quer dizer está pago na íntegra, nada ficou de fora. Quando Jesus na cruz do Calvário trouxe essa declaração, ele disse: nem uma unha. Lembra quando Deus mandou o povo sair do Egito e Faraó estava negociando: não, deixa eles aqui, não, eles vão adorar, mas eu quero algumas coisas deles. E quando eles foram sair do Egito, Deus disse a Moisés: Moisés, nem uma unha deles vai ficar no Egito. Irmãos, quando Jesus na cruz do Calvário deu liberdade para mim e para você, quando ele gritou tetelestai,
está pago por completo. Ele estava dizendo: nenhuma unha vai ficar para trás. Então, se você é vazio em alguma área da sua vida, se você está lidando com questões ainda na sua alma, se você está aqui, mas você está vindo aos cultos, você está até muitos anos no Evangelho, mas tem coisas que estão ali escondidas ainda no teu passado, eu quero dizer a você: nenhuma unha. Esse vai ser o ano onde você vai tomar posse do tetelestai, do está consumado, foi pago por completo, em nome de Jesus. Senhor, eu vou ser livre por completo. Irmãos, naquele momento toda a dívida espiritual foi cancelada. Alguns de vocês estão vendo debaixo de culpa. Eu quero dizer, em Cristo Jesus toda a dívida foi cancelada, todo o poder do pecado foi quebrado. Então você não pode dizer: isso é mais forte do que eu. Não, eu não consigo me livrar disso. Quando eu vejo, eu já caí. Toda a condenação, ela foi removida. Você falhou, você errou, teve áreas da sua vida que você teve problemas. Eu quero dizer para você: toda a condenação em Cristo Jesus não existe mais. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E hoje nós cantamos tanto sobre isso. Toda a corrente foi destruída. Irmãos, tem coisas que não aconteceu quando você veio para Cristo 2 anos atrás, 5 anos atrás. Aconteceu 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Já aconteceu. Não é quando você chegou, antes de você chegar, já tinha acontecido. Por isso, pare de tentar merecer. Alguns de vocês não estão sendo livres nessa estação, porque vocês ainda estão tentando merecer. Você vem para o culto, você acha assim: se eu for para o culto, então eu vou merecer orar para que Deus me livre, que Deus me perdoe, que Deus tire a condenação, que Deus então me arranque dessa pressão. E eu quero dizer, você não precisa merecer a liberdade, porque você já recebeu o decreto, a trombeta já tocou. Por isso Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, não sei se nós temos esse texto aí, Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, eu tenho aqui, está aberto inclusive aqui na minha Bíblia, diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é uma graça de Deus, por isso diz assim, eles serão livres de graça, não é pelas obras que eles fazem, para que ninguém se glorie dizendo eu fui livre pelo que eu fiz, pelo jejum que eu fiz. O jejum tem outro propósito, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos até aí. Irmãos, é como se você tivesse como um condenado preso, e o governador assina o seu perdão, para que você saia livre, portas abertas. E o guarda diz para você, ei, você está livre, acabou. Você não vai precisar mais viver aqui dentro dessa prisão. E você responde, espera, deixa eu dar uma limpadinha aqui na cela primeiro. Espera, deixa eu provar que eu sou bom para sair daqui. Deixa eu trabalhar mais alguns anos. E o guarda diria, não, você é louco. Você está querendo ainda provar que você merece? Você já está livre. O governador já assinou. Irmãos, isso é o que muitos cristãos ainda fazem hoje. Eles tentam merecer o que já foi assinado por Cristo. E é por isso que não consegue entender. Na lógica de Deus, quando uma pessoa que tem uma dívida enorme, vai trabalhar 6 anos só, e ainda descansar, participar das festas, e não ser maltratado. O padrão de Deus é diferente do teu. Tem gente que deve algo para você, que você já deveria ter perdoado, e você arrasta essa pessoa uma vida toda com ódio, com mágoa. Nós fazemos isso. Nós, toda vez que nós lembramos de algo que aquela pessoa fez, a gente vomita nela, a gente não consegue perdoar o suficiente para dizer, você está livre, completamente livre, você não deve absolutamente nada. Irmãos, então,
porque nós fazemos isso com os outros, nós achamos que Deus faz isso com a gente, e eu quero dizer, não, já foi decretado e de graça, nada que você faça, pare, aceite, receba isso em nome de Jesus. Diga comigo nessa manhã, diga: Senhor, eu aceito a liberdade que o Senhor já conquistou para mim, eu estou livre. Coloca a mão na sua mente, diga: eu sou livre. Mais uma vez, diga: eu sou livre. Coloca a mão no seu coração, diga: eu sou livre, e eu vou viver em liberdade, em nome de Jesus. Irmãos, a outra verdade sobre a escravidão na Bíblia é que quando a liberdade acontecia, ela vinha cheia de provisão, ela não vinha vazia. Escute isso. Por isso Deuteronômio 15, 13 e 14 diz assim, Deuteronômio 15, 13 e 14 diz: e quando você puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve fornecer animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, o seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Não vai liberar o escravo sem provisão. Olha, diferente das duas libertações, duas realidades. Eu não sei se você sabe, nós temos uma rua aqui chamada Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um dos grandes abolicionistas do Brasil. Ele defendeu essa causa fortemente, junto com José do Patrocínio. E a escravatura aqui no Brasil teve uma lei áurea em 1888, assinado pela Princesa Isabel, dizendo: você é livre. Mas tinha nas entrelinhas dizendo: se vire. Nós não temos nenhum compromisso com você. E existem relatos na história dizendo que muitos desses escravos pediam para os seus senhores agora ficarem trabalhando apenas por um prato de comida, dizendo: eu não sei viver outra vida que não seja essa. Historicamente no Brasil, a liberdade desses escravos aconteceu só na geração dos seus filhos, que não entendiam por que seus pais mantinham eles até a fase adulta, escravos, trabalhando forçadamente numa fazenda, a custo de um prato de comida. Essa é a nossa história. Porque a lei, ela deu a liberdade, mas não deu a provisão. A lei áurea libertou os escravos, mas não deu oportunidades. E é por isso que o jubileu de Deus é diferente, é por isso que no plano de Deus é diferente. No plano de Deus você é livre, e aqui estão os recursos. Você vai sair daqui para recomeçar de forma digna. Irmãos, quando Deus cancela a nossa dívida, Ele não apenas diz que nós estamos livres, vem com esse cancelamento de dívida muitas promessas. O Senhor era obrigado a dar para o escravo, para o servo de 6 anos, rebanho, ou seja, um capital inicial para ele começar a vida. Ele era obrigado a dar grãos, que era o alimento, e para que ele plantasse. Ele era obrigado a dar vinho do seu lagar, que era um produto caro. Por que Deus disse isso? Lembre quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não apenas livrou eles do Egito, Deus deu provisão para eles começarem uma nova vida. Irmãos, isso é o que é mais poderoso na liberdade em Deus. Jesus faz exatamente isso comigo e com você, e Ele faz infinitamente melhor. Sabe o que Jesus faz conosco? Além dele nos decretar: está consumado, tetelestai, o que Ele nos dá? Jesus nos dá como parte dessa libertação. Ele diz: agora você tem uma nova identidade, agora você tem um novo eu. Diz que até nós temos um novo nome que nós vamos receber. Ele diz que nós teremos uma herança espiritual, em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros. Então toda pessoa que antes vivia escrava, agora ele é herdeiro em Deus.
Olha o que é estar em Deus. Ele recebe um amigo, ele diz: você não vai andar sozinho, você sai daqui, mas você vai ter um amigo, um guia, e o nome desse amigo é Espírito Santo. Esse amigo vai revelar para você a lei de Deus. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Deus deu para eles riquezas do Egito, mas também Deus deu para eles no caminho maná, Deus deu para eles codornizes, Deus deu para eles proteção de dia, proteção à noite, e deu as leis do Senhor, que guiava eles na vida espiritual. Irmãos, o Espírito Santo é o Deus que está morando em você. Você vivia escravo e agora você tem o Espírito de Deus. Você tem um propósito. Antes você vivia sem propósito. Você não olhava para sua esposa com propósito. Você não olhava para os filhos com propósito. Você não olhava para as finanças com propósito. Você não olhava para a vida com propósito. E agora você recebe isso, porque Ele preparou de antemão as obras que você vai viver. Mas Ele preparou para você uma igreja. Ele diz: você não vai andar sozinho. Você vai ter uma família espiritual. A trombeta está tocando e você vai ter uma família da fé. Você vai aprender, você vai ter amigos, você vai participar de um grupo de crescimento, você vai desenvolver os seus dons, você vai servir na casa de Deus. E Ele vai te dar promessas que são infalíveis. É por isso que quando alguém tem uma promessa de Deus, eu me lembro quando, e eu preciso ir para o último ponto, porque eu não posso atrasar muito esse culto. Me lembro quando Bob Sorg esteve aqui. Bob Sorg, o escritor do livro Os Segredos do Lugar Secreto. Bob Sorg, há 25 anos, ele teve uma enfermidade e ele, numa cirurgia, perdeu a sua voz. Ele era um líder de louvor da igreja e um pregador da igreja. Vocês que viram o Bob Sorg aqui, ele prega assim, ó. Não sai a voz. Ele não pode falar mais de 1 hora sem dores agudas. Então Deus fez o que com o Bob Sorg? Levou ele para a casa de oração em Kansas. E ele começou a escrever livros. Ele escreveu mais de 70 livros que foram traduzidos para mais de 50 nações. Os livros deles são poderosos. E Bob Sorg pregou aqui uma palavra sobre: pegue as promessas infalíveis de Deus, como aquele jogador do futebol americano agarra na bola e todos vêm em cima dele e ele está firme naquela bola e ele não vai largar. Nós temos promessas infalíveis de Deus que foram colocadas diante de nós. Agarra isso. Em 2026 agarra essa promessa. Em 2026 agarra, você é livre. Você não vai viver debaixo de pecado, você não vai viver debaixo de maldição, você não vai viver debaixo de comportamento vicioso, você não vai viver debaixo disso. Cristo já te libertou. Quantos podem dizer amém? Promessas infalíveis. Por isso, irmãos, se você é livre, mas está se sentindo vazio, se você é livre, você está sem direção, você é livre, mas você não entendeu ainda a vida plena que Deus quer dar para você na sua libertação, você precisa entender que Cristo já te deu tudo o que você precisa, tudo, nada está fora disso. Então faça uma declaração nessa manhã, repita comigo, diga: eu não sou apenas livre, eu sou livre e provisionado. Diga mais uma vez: eu não sou apenas livre, eu sou livre e provisionado. Em Cristo eu tenho tudo. Irmão, sabe, assim com muito amor eu quero dizer, sabe qual é o nosso problema? Nós somos livres da ruína, mas nós não acreditamos que Deus pode nos dar liberdade financeira. Nós somos livres de uma vida de escassez, porque a gente viu isso na infância toda e a gente não acredita que Deus pode nos colocar assentado na mesa de príncipes. A gente teve uma falência, um certo tipo de ruína financeira e a gente não acredita que o novo negócio pode ser melhor do que o que já foi. Alguns de vocês tiveram problemas no casamento, na vida relacional, e você não acredita. Ok, Deus me perdoou, eu já estou limpo, eu quero prosseguir. Você não acredita que o que vem pela frente pode ser melhor do que o que você já teve. Por quê? Porque você pode até acreditar na libertação,
mas você não acredita que Deus te envia para o novo dele provisionado, com vinho, com grãos e com liberdade financeira. Tem provisão para você. Quantos podem dizer amém? E a última é aquela liberdade que é escolhida por amor. Em Êxodo 21:5 diz assim, e esse é o texto mais chocante da questão da escravidão. Êxodo 21:5 diz: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero ser livre. Sabe o que é depois de 6 anos? O servo tem o direito agora de sair livre, e ele diz, eu não quero. Ele se recusa, porque eu amo o meu Senhor. Irmão, sabe por que isso era possível? Porque o Senhor tratava aquele servo com tanta dignidade. O Senhor tratava aquele servo sem rigor algum. O Senhor temia a Deus e tratava aquele servo como seu irmão. Então, ao terminar os 6 anos, ele dizia, a minha vida é muito melhor servindo Ele do que trabalhando no meu próprio braço. Isso aqui tem uma revelação tão profunda, porque na escravidão moderna, na lei áurea, o que acontece foi que os escravos escolheram voltar dizendo, eu amo meu Senhor e eu quero ficar, sabe quanto? 0. Eles ficavam por medo e por não acreditarem que eles dariam conta de viverem fora daquele ambiente. Porque a escravidão era brutal, a escravidão era terrível, era desumana. Você sabe por que uma pessoa que depois que conhece a Cristo, ela olha para o tempo que ela viveu na escravidão, ela diz, não, é muita tristeza viver no pecado. É muita tristeza ficar debaixo de jugo, é muita tristeza viver debaixo dessa opressão. E daí você sente de novo aquela opressão quando você está em Cristo, e de vez em quando você peca, de vez em quando você pisa fora da linha, e você diz, meu Deus, que aperto que está no coração, eu estou me sentindo mal, eu não posso mais fazer isso, por quê? Porque você sente de novo o que era o peso da escravidão. Você sente de novo, e alguns de vocês quando começam a ir longe demais, abrir concessão, alguns de vocês quando começam de novo a querer voltar para a lama que Jesus tirou você, você percebe o quanto é terrível aquele estilo de vida. Então esse escravo que ficava por 6 anos e dizia, eu quero ficar com meu Senhor, tinha um ritual para ser feito, que era o ritual do escravo da orelha furada. O seu senhor levava para o juiz, porque uma lei precisava decretar aquilo. O senhor levava ele de volta para casa, e na porta da casa, que ele serviu por 6 anos, com dignidade, o senhor colocava na porta da casa, dizendo, a partir de agora, você pertence a essa casa, mas essa casa também pertence a você. Então, todos que viam aquele escravo, não viam mais ele como um escravo, ele tinha um valor no meio de Israel. Ele dizia, esse homem foi tratado tão bem, que ele decidiu ficar servindo por amor. Sabe aquele amor voluntário? Não aquela escravidão forçada. Jesus é o Senhor que nós escolhemos. Jesus é o Senhor que depois de conhecê-lo, nós percebemos o quanto bem nós somos tratados. Jesus nos traz para a sua casa, e quando você conhece Ele de verdade, não tem como você escolher não servi-lo. Depois que você começa a conhecer a Cristo, e talvez você esteja dizendo, meu Deus, eu ainda estou com bastante lutas, eu quero dizer para você uma coisa com toda a verdade. Depois que você anda com Cristo, você percebe que tudo que você viveu
foi debaixo de uma escravidão que só te destruiu. Então nós escolhemos a servir a Cristo não por medo, mas por amor. Por isso que em Romanos capítulo 6, versículo 18, diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 18, e eu quero ir para o fim dessa palavra, já estou terminando o culto. Romanos 6, 18, diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 18, 6, 18, eu falei errado, 6, 18. Nem sou eu o culpado de estar atrasando o culto, tá, gente? É o irmão do multimídia. Não, brincadeira, brincadeira. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos agora servos da justiça. Irmãos, o que é mais lindo é que a escravidão do servo da orelha furada é quando você voluntariamente diz: Senhor, eu fui tão bem recebido no teu amor. O Senhor é um Senhor amoroso demais. O dom que o Senhor está me dando é vida eterna. O peso que eu carrego é um jugo suave e leve. E eu tenho algo no meu espírito que é completo. Quando você estava debaixo de um outro senhor, essa era uma prisão. Você era forçado pelos seus próprios desejos a agir. E o seu senhor era cruel, era o diabo. Irmãos, por isso nós vamos lembrar de qual senhor nós saímos. O salário, quando estávamos no pecado, era a morte. E, irmãos, o jugo que nós carregávamos era tão pesado que estava nos destruindo. A pergunta dessa manhã não é se você é livre. A pergunta nessa manhã é: quem é o seu Senhor? A quem você serve? E mais do que isso, a pergunta é: de quem você escolhe ser servo em 2026? Porque você vai escolher servir alguém. Você vai escolher servir o pecado que vai te destruir. Você vai decidir escolher o mundo que vai te usar e vai te descartar. E você já viu isso quantas vezes? Você vai decidir servir a si mesmo e terminar o dia vazio. Vazio. Ou você vai decidir servir a Jesus, que te ama e te completa de forma que você nunca imaginou viver uma vida assim. Quantos podem dizer nessa manhã: eu escolho Jesus? Diga mais uma vez: eu escolho Jesus. Ele não vai te forçar, Ele vai te convidar sempre. Ele não vai te ameaçar como outros senhores, mas Ele vai dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Irmãos, e Jesus nunca vai te usar como o mundo te usava, mas Ele vai te chamar para um propósito, para ter os teus talentos em favor dEle, e Ele vai então te capacitar para algo maior. Por isso, quando alguém conhece Jesus, a trombeta tocou. Quando alguém conhece Jesus, a trombeta tocou. E se alguém pergunta assim: você nunca vai deixar Cristo? Não, não, porque eu sou o servo da orelha furada. Você nunca vai deixar o Senhor? Jamais, porque eu decidi. Tem uma lei que me fez estar debaixo da presença dEle. Eu coloquei minha orelha na porta da casa do Senhor. Ele furou minha orelha e agora eu sou dele para sempre. Irmãos, eu quero dizer, até o último dia, eu quero ser o servo da orelha furada para sempre. Sabe por quê? Porque eu sou livre para fazer isso. Eu sou livre para fazer essa escolha. Por isso, algumas coisas que nós aprendemos hoje: toda a escravidão tem uma data para acabar, e a tua acaba em 2026, em nome de Jesus. Toda a escravidão, quando Cristo te liberta, a liberdade vem com uma provisão, e eu quero declarar sobre a sua vida:
você não apenas será livre, você vai experimentar coisas novas em Deus, em nome de Jesus. E por último, eu quero dizer a vocês, a liberdade que Deus te dá é para sair do domínio das trevas e vir para o reino do seu amor. Em Cristo Jesus, nós estamos debaixo de um reino de graça e de paz, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Depois você sai correndinho, organiza. Nós vamos ter menos tempo para o estacionamento, mas eu precisava entregar essa palavra por completa para vocês. Levanta suas mãos onde você está. Nós não vamos conseguir cantá-la isso por conta do nosso horário, mas eu sei que vocês tinham uma música maravilhosa para cantar. Vocês cantam enquanto eles estão saindo. Levanta suas mãos, declara comigo: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra e eu declaro que eu já fui liberto 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário foi dito: está consumado, foi pago integralmente, e eu recebo essa liberdade na minha mente, no meu coração, minhas mãos, meus pés. As correntes foram quebradas, cadeias foram abertas, já foi assinado o decreto, e eu estou livre. Eu declaro que a provisão do Senhor está comigo. Eu não apenas fui liberto, mas eu saio provisionado com a bênção do Senhor. Todo inimigo que quer colocar na minha mente escassez, medo, eu quebro a sua voz nessa manhã, e eu declaro em nome de Jesus que a minha mente está pronta para ouvir a voz de Deus e os propósitos dele, porque eu recebo nova identidade, herança espiritual, o Espírito Santo. Eu recebo uma comunidade da fé, e eu declaro que o Senhor tem planos de paz sobre a minha vida. Eu recebo a liberdade para escolher ser escravo da orelha furada, escravo por amor, em nome de Jesus. E antes de você ir embora, eu preciso ler esse último versículo com você, Isaías capítulo, aleluia, coloca para mim o livro de Isaías, para mim aí, fugiu aqui, tem tanta coisa na minha palavra que eu ainda não falei. Isaías 61:2. Não é esse. Dupla honra. Aonde que está, meu Pai amado? Dá sem óculos, irmãos. E eu preciso te dar esse versículo antes de você ir para casa. Eu dei esse versículo para vocês aí. Isaías 61:7. Isaías 61:7. 61:7. Amém. Vai dar certo. Vai dar certo. Isaías 61:7. Irmãos, coitado do irmão que está lá, ele deve pensar: meu Deus do céu, gente, só acontece isso no meu dia de servir aqui. Isso que eu chamo de servir por amor, tá vendo aí, ó? Depois você passa lá, dá um tapinha nas costas dele e diz: obrigado, irmão mesmo. Em lugar de vergonha, vocês serão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Amém. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Uma semana abençoada a todos vocês, em nome de Jesus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou.